E aí pessoal, hoje vocês vão entender como que eu evitei de tomar loss enquanto o mercado caía e como eu consegui comprar na mínima do mercado até a FIBO do dia. Então primeiramente, vou mostrar para vocês os estudos que eu enviei ontem no grupo dos meus alunos. Só adicionar aqui e acrescentar. Então esse aqui foram os estudos. Essa primeira FIBO foi enviada baseada nessa movimentação de baixa desse topo até esse fundo. Aqui nesse 50% que veio nos estudos também, o mercado estava próximo dessa região e ele segurou também, rompeu um pouco o 61 e já voltou logo em seguida. Aqui eu não vendi, tá? Eu não entrei. Alguns alunos meus pegaram esse pivô, só que eu deixei de entrar aqui. Para mim o mercado estava um contexto não tão interessante e o mercado iniciou esse processo de queda. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu Times in Trades, como ele estava na hora e por que eu não comprei enquanto o mercado caía. Bom, esse 61,8% que o mercado segurou e andou 300 pontos para cima, ele tinha segurado nesse espelhamento para baixo, que o mercado foi lá no alvo de 100%. Essa zona verde, ela é baseada nessa movimentação de alta que o mercado retraiu até aqui o 61,8%, subiu 300 pontos e voltou a cair. Então aqui, o que nós podemos observar? Quem fez essa movimentação de baixa, eu olhei no Times and Trades e os principais dois vendidos do dia eram a Morgan e Goldman. Então, eles como os principais vendedores fazendo o mercado se movimentar, a gente precisa que essa configuração mude. Então, até aqui, quando o mercado, olha só que interessante, ele foi lá no alvo de 200% desse espelhamento desse topo até esse fundo, que isso significa? Aqui nós temos um range, a gente duplica esse range duas vezes para baixo e o mercado bate lá no 200%. Então, quando o mercado bate lá, a gente olha o Times in Trades e olha só, às 10h55 mais ou menos, a Goldman já tinha parado de comprar aqui às 10h43 e Morgan começou a comprar aqui às 10h55 até às 11 horas, fez essa movimentação de parar de vender e começar a comprar. Então aqui já liga o nosso alerta para a gente começar a pensar na compra e aqui ele deixa um pivô de alta. O mercado, olhando o Times in Trades, já era possível a gente entrar comprando. Estava assim longe da média de 20 dos 5 minutos, fazendo uma leitura de volume. Também já estava habilitado para a gente poder comprar. Eu vou colocar aqui no gráfico de 2 minutos e fazer essa leitura com vocês pernada a pernada, para vocês entenderem como funciona. Eu ensino nas minhas aulas, mas vou explicar um pouquinho por cima aqui. Então, nesse primeiro movimento, nós temos força compradora e na hora da retração, o mercado perde força. Porém, aqui quando saiu a notícia, tinha uns dados econômicos para sair nesse momento, começou a entrar um volume vendedor nessa segunda pernada. Quando inicia um processo de retração minimamente, que é esse aqui, o volume começa a baixar, ou seja, não temos interesse comprador aqui. Caso você tenha efetuado alguma compra aqui, a gente protege rápido, faz parcial e não fica nessa operação. Quando o mercado rompe, ele rompe com volume. Isso acaba se tornando um rompimento verdadeiro e continuidade de uma nova pernada. Então aqui novamente o volume aumenta. Aqui quando o mercado bate lá no alvo de 200%, o volume abaixa e saindo dessa pequena lateralização, olha só o volume aumentando. Vou até colocar no gráfico de 1 minuto. Nesse caso aqui foi mais nítido. Olha só, esses 3 candles, como aumenta o volume. E aí nessa pequena retração que o volume abaixa, ativa o pivô e novamente o volume aumentando aqui na ativação do pivô. Então assim, é uma leitura bem minuciosa de cada movimentação que dá para se aprender. Eu ensino, mas dá para você aprender sozinho também. Só que aí você precisa estar todo dia olhando cada pernada que o mercado está fazendo para ter esse tipo de tempo de tela e experiência. Então continuando, movimentação de alta, novamente, o mercado tem volume e aqui exatamente quando o mercado pega a liquidez desse topo, a gente consegue ver esses 3 pavis indicando uma força vendedora. Aqui foi onde eu saí antes de ver esses pavis. Por quê? Porque eu sabia que desse fundo até o topo nós tínhamos os 50% com a liquidez que tinha aqui nesse topo. Outra coisa, o mercado está caindo. Se do nada ele para de cair e começa a ter interesse de negociação nesse preço, quando ele dá continuidade e retrair, aqui vai ser uma região de disputa. Assim como se o mercado for ser negociado aqui novamente, também aqui vai ser uma região de disputa. Então, enquanto ele está caindo, se ele, entre aspas, ele engasga, nesse momento ele vai também ser negociado nessa região. E por que isso acontece? Porque simplesmente o mercado demonstra interesse em negociar esse preço
e se ele volta lá, ele vai ter interesse em negociar. Quem operou aqui vai estar saindo das operações, vai estar protegendo, vai estar fazendo parcial. Por exemplo, vamos supor que um player venda aqui 10 mil contratos, e aí ele vai saindo da sua operação aqui, solta 1000 contratos aqui, depois mais 1000, depois 2000, e quando volta, ele joga aqui para o 0 a 0 e sai da sua posição. Então, isso é só um exemplo do que pode acontecer, mas nessas regiões que o preço começa a fazer uma movimentação forte, depois ele é bem negociado e dá continuidade, nessa volta pode ser que ele também segure. Então, continuando, quando o preço começou a subir, eu mandei para os meus alunos essa região de interesse vendedor. Vocês podem até conferir, eu mandei aqui às 11h11, onde a gente entrou, a primeira fibra intermediária e a fibra do dia lá em cima. Depois o mercado ativou um pivô de baixa aqui e do topo até o fundo ele veio aqui no 61,8%. Então nós temos essa compra aqui um pouco mais arriscada, mas essa aqui também era válida, essa venda e essa venda aqui no topo também é um pouquinho mais arriscada. Então os pontos ideais são esse e esse. Depois o mercado, olha só como os candles andam muito mais devagar, pouca amplitude, baixíssimo volume. Então aqui, pessoalmente, eu já prefiro não operar. Mas vamos supor que você tenha continuado a operar. Desse topo até esse fundo, nós temos o 61. E aqui no fundo desse 61 a gente tem a liquidez, onde todo mundo que está entrando aqui vai colocar o seu stop no fundo. O mercado captura esses stops, ativa o pivô de alta e dá continuidade aqui. A gente pode ver que os dois principais players que estavam vendendo já começaram a comprar. Morgan principalmente, ó, como saiu da posição de venda e começou a comprar. Esses players BTG, UBS, Bradesco, que está como agora, e Ideal, ficou fazendo um zigue-zague, enquanto XP estava na ponta compradora e Morgan na ponta vendedora. Então foi isso que eu consegui ler no mercado de hoje. Pode conferir os meus stories, essa entrada. Coloquei as explicações lá também. Então não esqueça de deixar um like, um comentário. Valeu e falou.